Olá, triatleta! Está se sentindo cansado, indisposto, tem ficado doente com frequência? Fique atento aos sinais, vocês podem estar em overtraining. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Mas antes, não deixe de curtir nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a nossa rede social no Instagram e também curtir nossa página no Facebook. Os links estão aí na descrição. Bora falar sobre o assunto então. Overtraining, um termo até bastante conhecido no meio esportivo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar e já devem saber até do que se trata. Mas para aqueles que não conhecem, o que se trata então overtraining? É um excesso de treinamento, quando você passa dos limites e começa a ter desgaste, você começa a apresentar também alguns sintomas de processo inflamatório, algum tipo de doença, né? Seu sistema imune acaba baixando e você tende a ter problemas, tá? na tua saúde, ok? E na tua resposta ao exercício. Então, nada mais é do que você sobrecarregar o seu organismo. Isso é um processo de overtraining. Comum acontecer isso entre os triatletas, tanto profissionais quanto amadores, né? Muito mais no caso dos amadores. Os profissionais têm um cuidado um pouco maior por ter uma equipe de profissionais por trás ajudando no trabalho dele. Mas os amadores, que muitas vezes têm apenas o treinador e às vezes não tem tanto contato com esse atleta, acaba acontecendo com mais frequência, ou até quando esse atleta amador também não segue um treinador, não tem um treinador com quem passa um programa de treinos para ele. Então fica às vezes comum acontecer. Por quê? Como nós temos 3 modalidades para dividir nos nossos treinos, é comum o pessoal do triatlon ir sempre até o limite ou às vezes passar um pouco do ponto durante os treinos. Ele não equilibra suas cargas de treino, né, de um dia para o outro, ou até mesmo de uma sessão para outra no mesmo dia. O que acontece com isso? Sobrecarga, consequentemente você não tem uma recuperação adequada, né, e não vai conseguir executar o treino da maneira correta no dia seguinte, ou até nos dias que prosseguem aquele treino que você passou do ponto. Às vezes é um pouquinho difícil a pessoa por si, ela mensurar e ela saber se ela está com overtraining ou não, porque os primeiros sintomas é o cansaço e a indisposição. E isso pode ser facilmente confundido com as cargas grandes de treino, né? Principalmente se você está treinando para uma prova mais longa, um Ironman, por exemplo. Então fica fácil de confundir essa questão. A pessoa está cansada, né? Está às vezes numa semana de um volume maior de treinos e de repente ela não consegue identificar sozinha se é overtraining ou não. Então alguns sinais para você ficar atento, né? Saber se você está entrando no processo de overtraining. É a insônia, é a falta de disposição, é a perda do rendimento, frequência cardíaca de repouso, aquela que a gente vê cedo, logo quando acorda, alterada, às vezes ela vai estar acima do normal, além também da imunidade mais baixa, porque vai estar afetando diretamente no sistema imune do seu organismo. Além de estar atento a esses sinais, é importante, muito importante, que o atleta, principalmente o amador, porque o profissional já tem por si só esse costume de estar sempre conversando com seu treinador e passando os feedbacks de como está tendo a resposta de um treino, de outro, como está sendo sua noite de sono, seu descanso, como que está se alimentando, os problemas particulares, até isso os atletas profissionais acabam passando para o seu treinador, porque tudo isso vai influenciar na resposta lá na frente, na adaptação e nos resultados dos treinos. O atleta amador às vezes não faz isso. Eu vejo às vezes atletas não passarem os feedbacks para mim. Tem atleta que passa, tem atleta que começou a sentir desconforto, ele já chega e me fala. Tem atleta que não fala, tem atleta que às vezes está sentindo algum cansaço um pouco a mais do que o normal e ele simplesmente executa aquela carga de treino e continua, mas ele não passa para a gente a situação. Então isso vai colaborar, né, para desenvolver um processo de overtraining. Então por isso que é muito importante, conversa franca e sincera com o seu treinador.
Então abra o jogo. Esse treino foi puxado demais, eu não aguentei. Essa semana eu não consegui executar de maneira legal a planilha de treinos. Então sempre ter essa conversa é muito importante para evitar esse tipo de problema que é o overtraining. Ok, conversou com seu treinador e o treinador diagnosticou que você provavelmente está entrando num processo de overtraining, né? E isso não é benéfico para ti. Primeira coisa, procurar uma ajuda médica, fazer alguns exames, né? Uma avaliação mais detalhada para ver se você não está tendo algum outro problema a mais, né? Algum outro problema de saúde a mais. Outro ponto, se afastar por um período do treinamento, tá? Deixar o seu organismo se recuperar, então vai deixar de fazer os treinos, depende de como está avançado esse processo de overtraining, vai depender quanto tempo você vai ficar afastado dos treinos. O ideal é que se afaste até você sentir que recuperou, está sentindo disposto de novo e não está apresentando mais sintomas de overtraining. Tá? E a retomada das atividades você tem que fazer de maneira gradual, né? Da mesma maneira que quando você inicia o processo de treinamento, você faz um trabalho de forma gradativa, degrau a degrau, né? Passo a passo, para você evoluir com constância, né? Sem pular etapas, você vai fazer o mesmo nessa retomada após um processo de overtraining, né? Porque você vai perder condicionamento, você vai ter que ficar um tempo parado naturalmente, você já estava perdendo desempenho devido ao processo de overtraining, então com certeza você vai ter que reduzir o ritmo, começar devagar e progredir aos poucos. Não queira pular as etapas, porque vai ser frustrante para você. E a alimentação? Como está? Você segue um programa de alimentação adequado, com acompanhamento de um nutricionista? Isso também é um ponto muito importante aí para você evitar um overtraining. Além de que, claro, você mandar os combustíveis necessários para o seu treinamento no dia a dia, né? O triatlon, né, é uma modalidade que exige muito mesmo da condição física da pessoa, né? Ela vai começar num nível muito baixo, ok? Mas ela vai subindo, progredindo. Então, as cargas de treino, as pessoas começam às vezes com pouco treino, com um treino por dia, né? Uma modalidade por dia para estar variando, mas conforme progride, conforme elas evoluem, acabam, consequentemente, as pessoas que querem sempre estar melhorando, né, o desempenho, consequentemente ele acaba entrando numa faixa de treino, de executar dois treinos no dia, né? E também, conforme ele evolui, quer fazer provas mais longas, acaba também fazendo esses treinos mais longos, onde, claro, exige muito mais do seu organismo. E se você não tem combustível adequado, você não vai conseguir ter o desempenho adequado, também não vai conseguir executar de maneira adequada esse treinamento, né? Uma coisa que falta muitas vezes para o atleta é o que? É a baixa ingestão de carboidratos, né? Mas e o low carb, não sei o que. Para quem quer rendimento, não indico esse tipo de coisa. Não acho legal, já não indico para pessoa que só quer atividade física como hobby ou como saúde e qualidade de vida, né? Essas dietas que são um pouco mais drásticas, tirar o carboidrato ou tirar algum outro substrato aí, eu prefiro não indicar esse tipo de método aí para emagrecimento para as pessoas. Eu prefiro o quê? Uma alimentação balanceada, um acompanhamento nutricional, para que você tenha os nutrientes necessários para você executar atividade física, porque sem combustível adequado, você não vai executar a atividade da melhor maneira possível, né? E para os triatletas, então, se não tiver o carboidrato, que é a principal fonte de combustível do nosso organismo, ainda mais para aguentar as grandes cargas de treino, intensidades também mais altas, provavelmente vai acabar desenrolando aí ou no overtraining ou em alguma outra patologia, uma lesão devido a estar mal alimentado ou qualquer outra coisa nesse sentido. As proteínas também, né? Assim como os carboidratos, as proteínas também têm que ser ingeridas na quantidade adequada. Nesse processo de desenvolvimento e ganho de condicionamento físico para nós triatletas,
A proteína tem um papel importantíssimo na recuperação e na construção da fibra muscular. E lógico, nós necessitamos de músculo forte, né, para desenvolver a nossa atividade. Músculo forte, quando eu falo, não quer dizer, né, bodybuilder lá, monstro, né, que a gente costuma brincar e falar, né, aquelas pessoas com hipertrofia maior, né, a musculatura com volume grande e tal. Não quer dizer isso a musculatura forte. A musculatura forte para suportar as cargas de treino, as intensidades de treino, né, para suportar a rotina de treinamento que exige para quem pratica triatlo, tá ok? Então é fortalecido na medida que precisa para o triatlo. Isso não quer dizer lá hipertrofia total, ok? Ainda falando da alimentação, outra coisa importante também que colabora com a prevenção do overtraining é a ingestão dos micronutrientes, né? Os minerais, as vitaminas, né? Então, a gente manter uma variação muito grande do que você está ingerindo, de como você está se alimentando, os vegetais, né? As verduras, as frutas, quanto maior for essa variedade, né? Os grãos também, né? As castanhas, quanto maior essa variedade de nutrientes que você está mandando para dentro do seu organismo, né? Esses micronutrientes, melhor vai ser a resposta do seu organismo. Esses micronutrientes, eles são muito importantes na regulação fisiológica, pois eles vão estar colaborando com o funcionamento do metabolismo e a regulação da função celular dentro desse organismo. Então a dica nesse ponto é o quê? Ter uma variedade boa no consumo de verduras, legumes, os vegetais e as frutas, ok? Então variar bastante nesse quesito. Uma maneira de você estar controlando também, saber se você está entrando num processo de overtraining, se você está muito cansado, teu organismo não está se recuperando legal, está muito estressado, é você também fazer um acompanhamento com o exame de sangue, com alguns marcadores. Um dos marcadores que indicam aí o processo de overtraining ou simplesmente um cansaço exagerado, né? Você pode ainda não estar no overtraining, mas pode estar com o corpo bem debilitado, bem cansado, você precisa simplesmente de um repouso para recuperar e estar pronto para a próxima sessão de treino. Um dos marcadores então é o cortisol muito alto, quando ele está em excesso. O cortisol é um hormônio catabólico, ele é liberado em condições de estresse, então quando você tem um treino muito forte, né, você levou ao extremo naquele dia, naquela sessão de treino, com certeza você vai ter uma liberação maior de cortisol, tá? Você vai ter uma descarga maior desse hormônio no teu organismo. Se você não tiver uma recuperação adequada, os níveis dele não vão baixar adequadamente. Então, digamos que você passou por uma semana inteira de um treinamento mais forte, mais intenso, entrou num período que a gente chama de choque, tá? E isso daí pode levar à taxa do cortisol e, consequentemente, depois daquele período, você tem que fazer uma sessão de recuperação, uma sessão de descanso, né? Pode ser 2, 3, 4 dias, até mesmo uma semana de treinamento para recuperar, né? Então esse é um dos indicadores, né, dentro do exame de sangue. Um outro indicador que vai aparecer também aí nesse exame de sangue são os glóbulos brancos. Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai aparecer em menor quantidade, né? Ele vai estar diminuído, que são responsáveis direto pelo sistema imune. Então glóbulos brancos reduzidos, você vai estar com o sistema imune prejudicado. Consequentemente, imunidade vai estar mais baixa. Então, por isso que as pessoas entram no overtraining, baixa a imunidade, começam a ficar com infecções mais frequentemente. Então, resfriado, qualquer coisinha já está pegando alguma infecçãozinha no ouvido, na garganta, fica mais suscetível, né, às infecções, porque o organismo não está tendo a barreira adequada e não está tendo os meios adequados para combater esse tipo de situação. Somente corrigindo uma informação aqui, nesse ponto eu falei da contagem da ferritina alta, na verdade é a contagem da ferritina baixa, que é um indicador de falta de ferro, tá ok? Só corrigindo a informação, vamos dar sequência. Tá. Então esse controle que você pode fazer com o exame de sangue, é preciso fazer o quê? Por exemplo, início da temporada. Você não entrou ainda num processo de treinos mais pesados, mais fortes, tá? De repente você está fazendo só manutenção, condicionamento, você está disposto, você não está com problema nenhum, com nenhuma patologia, nenhuma infecção, não tem nada afetando o seu organismo.
você faz um exame de sangue para ver como que tá os seus níveis normais aí desses marcadores. Aí o que você precisa fazer? Você tem que manter uma rotina, tá? Não sei, dependendo, você pode fazer a cada 30 dias, a cada 60 dias, né? Ou dependendo, passando um período de treinamento, você faz um exame para saber como é que estão esses níveis, né, desses marcadores. Você vai monitorando, né? E claro, com a ajuda do médico, né, consultando o médico, para saber como que está se comportando aí esses marcadores. Você precisa de repente de um repouso, ou se você precisa às vezes somente de uma suplementação, né, daí você entra junto com o acompanhamento de nutricionista, tá? Então, para saber qual vai ser a melhor estratégia para prevenir esse processo de overtraining. Um outro método que você pode estar usando aí também para controlar, né, e para estar monitorando o teu organismo e prevenir esse overtraining é você fazer anotações. Pode usar uma agenda mesmo, fazer anotações dos seus períodos de sono, né, a cada dia, quanto tempo você dormiu, qual a qualidade daquele sono, tá? Então isso daí você vai registrando dia a dia, né, registrando dia a dia o tempo que você dormiu e a qualidade do sono. Foi bom? Dormiu bem? Não foi legal? Acordou várias vezes na noite e tal? Então isso você vai registrando e você vai monitorando dia a dia o que acontece e como vai progredindo isso daí. Uma outra coisa também para você fazer essas anotações e fazer esse controle é a frequência cardíaca de repouso, como eu falei lá anteriormente, né? Todos os dias você aferir a sua frequência cardíaca assim que você acorda, que essa é a tua frequência cardíaca de repouso. E verificar se ela tem variações, né? Verificar os períodos que ela se mantém mais estável, os períodos que ela tem as variações. Aí você pode associar, né, de repente uma metodologia de treino que eu estou fazendo não está sendo legal, eu estou tendo muita variação dessa frequência cardíaca de repouso, tá? Então são maneiras simples para você fazer, dá um pouquinho de trabalho porque você tem que fazer esse controle dia a dia, né? Mas com o tempo você aprende a ficar monitorando o seu organismo e como que está sendo essa resposta, tá? E uma outra maneira que você pode também fazer esse monitoramento diretamente associado à questão da frequência cardíaca é você verificar a variabilidade da frequência cardíaca. Nesse caso, você vai precisar de um aparelho daí, né, que faça essa medição da variedade da frequência cardíaca. Os aparelhos, alguns relógios como o Polar, com a cinta de frequência cardíaca, tem alguns modelos que eles já fazem isso, tá? Então, daí você precisa do aparelho específico para fazer. Mas os dois anteriores ali, você controlar como está sendo o seu sono, o período de sono, se ele está sendo de qualidade ou não, e você controlando como está a sua frequência cardíaca de repouso todas as manhãs, você já tem um controle mínimo ali, né? Para saber como o teu organismo está respondendo aos treinos. Beleza, Evandro, você falou aí algumas coisas e tal, mas de modo geral, o que eu posso fazer? Então, de modo geral, pessoal, fiquem atentos ao quê? Primeira coisa, sigam um plano de treinamento. Então, tenha um plano, né? Siga uma metodologia de treino com acompanhamento, porque a gente programa os treinamentos de maneira a se evitar esse tipo de coisa, tá? Além de seguir esse plano, que vai estar lá tudo mensurado, vai ter um dia que você vai treinar mais forte, vai ter um dia que você vai treinar mais leve, de repente tem uma semana que é mais pesada, mas na outra vai ser para recuperar. Então tem todas essas questões que a gente avalia na hora de montar os programas de treino, tá? Então siga uma orientação, siga uma planilha de treino, tá? Acompanhe isso com um treinador e execute aquilo que está programado. Não queira fazer o quê? Está programado uma coisa na planilha e você vai e faz outra diferente, tá? Não, faça aquilo que está programado, faça dentro das intensidades que está programada, não queira fazer mais do que aquilo que você está programado. Se de repente você precisa alterar o treino do dia, fale com o treinador antecipadamente. É uma coisa que acontece comigo às vezes. O pessoal entra em contato comigo, Evandro, eu não vou conseguir fazer esse treino aqui, eu posso trocar tal dia por tal dia? Eu dou uma olhadinha rápida lá. Muitas vezes dá para trocar, porque às vezes ele está trocando um treino que é moderado por outro que é moderado, é tranquilo. O que tem que cuidar é o quê? Eu não deixar 2 dias de treinos muito fortes
próximos um do outro. Eu procuro dar um espaço, né? Vai ter um dia de treino forte, um dia para ele recuperar, daí talvez um moderado, e daí sim um outro dia de treino forte mais uma vez. Então ter esses espaços esses períodos de tempo, né, entre um treino mais forte e o outro, para você ter esse tempo de recuperação. Dessa maneira, você vai estar contribuindo para evitar justamente esses processos de overtraining, tá? Porque senão, se eu ficar sempre pancada hoje, pancada amanhã e pancada depois, eu não dou tempo necessário para me recuperar, tá? Eu não vou ter o desempenho que eu poderia ter no treino, tá? Digamos assim, eu tenho um treino de 90% de intensidade hoje, eu teria um outro treino de 100% de intensidade, sei lá, daqui a 2, 3 dias. Se eu juntar esses dois próximos, um seguido ao outro, com certeza aquele treino que seria 100% de intensidade após o primeiro de 90, se eu deixar eles junto um com o outro, tá? O primeiro treino vai comprometer o segundo. Então, o que eu poderia ter de desempenho nesse segundo treino, tá? E ter uma melhora, né? Um ganho no meu condicionamento, eu vou subaproveitar ele, porque eu não vou conseguir treinar no máximo que eu iria treinar, eu vou treinar abaixo daquilo que foi programado. E se eu treino abaixo daquilo que foi programado, primeiro que eu já não estou recuperando do treino anterior, né? E não estou promovendo também a melhora no desempenho, tá? Então, de modo geral, cuidar com essas coisas, tá? Então, procure alguém para estar te orientando, montando as planilhas de treino para você, tá certo? E faça aquilo que está programado. Não fuja do que está programado, porque fatalmente você vai acabar fazendo com uma intensidade maior do que devia, tá? E com o passar aí de algum período, pode ser que não aconteça isso logo de início, tá? Às vezes você fez um dia só que você trocou e fez 2 treinos muito fortes. Mas se você acabar fazendo isso rotineiramente, logo você pode entrar num processo aí de overtraining, tá ok? Pessoal, espero que tenham gostado, tá ok? Não esqueçam, como eu pedi no começo, curtam, tá? Compartilhem, se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam também nosso perfil no Instagram e vai lá dar uma curtidinha na nossa página no Facebook, que vocês vão estar ajudando bastante para a gente estar produzindo cada vez mais conteúdo aí bom e relevante para vocês. Um abraço a todos, até a próxima.